Bom, uma outra explicação que é importante é sobre a questão da rebelião popular. Né? Bom, rebelião popular é um pouco uma metáfora, é uma expressão bonita. Né? O que nós temos falado sempre, que é assim, e é assim que nós entendemos o problema da rebelião popular, é que nós precisamos, para mudar a situação política, para avançar, para evoluir, de uma mobilização revolucionária do povo. Vamos explicar bem o que é isso. Porque você fala mobilização revolucionária, o pessoal acha que você vai armar o povo para tomar de assalto o Palácio do Planalto, vai jogar bomba. Não. Né? Revolucionário, no sentido mais rigoroso da palavra, quer dizer o seguinte: uma mobilização que não se conforma com o quadro institucional estabelecido. Quer dizer, uma mobilização que visa a derrubar esse quadro institucional. Por exemplo, a nossa mobilização não é para pressionar o STF. O STF, ele precisaria ser derrubado. O STF é uma conspiração contra o povo. Não é para pressionar o presidente da República, é para derrubar o presidente da República. E assim por diante. Não é para fazer com que tal ou qual lei seja cumprida simplesmente. É para fazer valer a vontade popular. Esse que é a mobilização revolucionária. Nesse sentido, qual que é o nosso objetivo imediato? Que eu acho que isso muita gente não entende. Para que a mobilização seja revolucionária, ela precisa ser grande. Ela precisa ser uma mobilização das massas populares brasileiras, e não de uma minoria. Minorias não fazem nenhum tipo de revolução. Minoria não passa por cima do arbítrio do STF. Minoria não passa por cima da safadeza do Congresso Nacional. Minoria não derruba presidente da República, a não ser que seja um golpe de Estado como nós vimos em 2016. Mas nós não temos condição de fazer isso. Então, o problema central é que você precisa, para que a mobilização seja revolucionária, ampliar a mobilização. Não adianta levar 5.000 pessoas. Você precisa levar 50.000, depois 100, até que chegue uma hora que a mobilização ela exige que seja feito aquilo que ela quer. Que a burguesia se veja encurralada a tal ponto de que ou tira o Lula da cadeia ou nós vamos tirar o Lula da cadeia. Isso é mobilização revolucionária. Se a gente fizer uma mobilização esperando que o Sérgio Moro vai ficar comovido, nós estamos fazendo um papel de verdadeiros idiotas aqui. Eu vi alguém escrever e falou assim, a mobilização, rebelião popular e tal, uma coisa espontânea, blá, blá, blá. Não. Ela pode ser espontânea, pode não ser espontânea. Porque um trabalho intenso de mobilização e agitação política desperta o povo. Nós temos que lembrar que, quando a gente fala desperta o povo, nós estamos falando de muita gente. Nós estamos falando de milhões de pessoas. Nós não estamos falando de mobilizar os estudantes da PUC de São Paulo. Nós estamos falando de mobilizar a população em geral. O Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes. Então, uma mobilização de massas, tudo bem, não é mobilizar todo mundo, mas é uma mobilização de milhões de pessoas. Isso tem que ser feito através de um intenso trabalho para mobilizar a população. Nós já tivemos essa situação em várias oportunidades, onde o trabalho de agitação política finalmente se reverte numa mobilização. Por exemplo, vou dar um exemplo histórico para a gente entender. Muita gente fala que a Revolução Francesa começou com a tomada da Bastilha pelo povo. É fato. É uma maneira de ver a coisa.
Mas antes da tomada da Bastilha pelo povo, a própria burguesia se rebelou contra a convocação do rei a formar uma assembleia, né, que ele chamava de Estados Gerais, onde participavam o clero, a nobreza e o resto do povo, chamado Terceiro Estado. Quando o rei falou que eles tinham que se reunir separado, que não sei o que lá, a burguesia se rebelou, eles acabaram sendo expulsos do palácio onde eles estavam se reunindo, foram se reunir num outro lugar, e o fato de que a burguesia tenha dado esse sinal de rebeldia foi o estopim necessário para que a Revolução Popular acontecesse. O clima já tinha sido preparado, porque a burguesia, principalmente as alas mais radicais, estavam fazendo campanha contra a monarquia há muito tempo, denunciando lá a gastança da monarquia enquanto o povo passava fome e tudo mais. Então, quer dizer, nada surge do nada. Alguém preparou, alguém levou aquela mensagem. Pode acontecer, eventualmente, de haver uma mobilização espontânea, mas dificilmente vai ser uma mobilização no Brasil de toda a população. Todo o debate político que tem sido feito desde 2014, 2015, tem servido como preparação, mas não é suficiente. Nesse momento, o que seria necessário seria aprofundar esse trabalho, intensificar, levar esse trabalho mais longe. É isso que nós devemos considerar como sendo a organização da rebelião popular, de uma mobilização revolucionária das massas. Para isso, nós temos que ir às bases sindicais, logicamente tem que procurar os dirigentes sindicais que estejam dispostos a fazer um trabalho combativo, montar sindicatos, montar comitês na base dos sindicatos, né? Ir às universidades e fazer um comitê e fazer uma grande agitação na universidade. É isso que tem que ser feito. E a situação, isso é importantíssimo de entender, ela é uma situação favorável. A burguesia, ela deu o golpe, aí ela realizou essas reformas profundamente antipopulares. Isso daí já provocou um deslocamento grande da população à esquerda. Depois ela prendeu o Lula, isso aprofundou esse deslocamento à esquerda. E finalmente a greve dos condutores varreu o governo do cenário político. Então ela está pisando em ovos. Ela está tratando tudo com muito cuidado. Você vê que até o próprio caso do Lula eles estão tratando com mais cuidado agora. Até o momento ainda não apareceu aquela pessoa que falou, não, o Lula não pode nem se apresentar. Já levantaram essa hipótese. O Lula não pode nem se apresentar. Você não ouve muito falar disso. Talvez haja um ataque de surpresa na última hora, vai saber. Mas é visível que eles estão tratando o problema com cuidado. Quando o Estadão critica o comando aí da campanha do Temer e fala que todo mundo está na mira da justiça, está indiciado, é um alerta porque a situação não está de brincadeira. É desmoralizante para os paladinos da moralidade terem um grupo de pessoas onde todo mundo é imoral, né? Não dá para você manter. O problema de que o Lula não vai ser candidato, que é o que a burguesia quer, é um grande problema. Porque os 41% de voto dele pode se transformar numa enxurrada gigantesca de votos nulos. E aí, como é que fica? Vai eleger um presidente que, na eleição, foi repudiado pelo povo. Então, quer dizer, nós temos uma situação muito delicada. Por isso, apesar das aparências, porque no Brasil tem aquele momento de calmaria, né? Mas a calmaria no Brasil, essa aparência de calmaria, ela sempre precede alguma tempestade, né? Então, nesse sentido, a gente não deve se adaptar a essa calmaria, mas nós devemos intensificar o trabalho de organização da luta popular, né? E o dia 15 aparece como uma grande oportunidade para essa mobilização.
É isso que teria que ser feito. A situação é favorável, o movimento de luta vem crescendo muito, né? Há muitos protestos aí de personalidades contra a prisão do Lula, há divergência dentro do STF e tudo. Então nós temos uma situação onde a intervenção ativa pela mobilização popular é fundamental.